Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Mais uma vez aqui para mais um vídeo da playlist O Evangelho no Lar, né? E vamos que vamos, né? Devagarzinho vão passando os episódios, vão se passando os meses, os dias, as semanas, e a gente vai fazendo o nosso, colocando cada pequeno tijolinho nessa parede, né? Quem sabe um dia teremos um muro. Bastante cansadinho hoje, mas com pique total para nossa prece, porque interessante quando a gente começa a desenvolver uma rotina, né? Aí a gente começa, enfim, parece que começa a fazer sentido as coisas. Bom, como vocês sabem, a proposição dessa playlist é justamente para que a gente tenha condição, para que a gente possa oferecer uma oportunidade para as pessoas que não têm uma companhia para fazer o Evangelho no lar, possam fazer junto comigo. Então, de certa maneira, acaba motivando, né, as pessoas a fazerem a prece, o Evangelho no lar. E o propósito óbvio essa proposição espírita, na verdade, né, é o que? É criar condições para que os espíritos que frequentam a nossa casa tenham a oportunidade de ouvir uma prece, né? A gente sabe que durante o dia tem muitos espíritos passantes, né? Às vezes a gente, por exemplo, eu tenho um tipo de trabalho que eu visito algumas casas durante o dia, de pessoas que eu nunca vi antes. E naturalmente essas pessoas devem ter as suas energias, né? A sua egrégora ali, pessoal, dentro da sua casa. E naturalmente a gente encontra todo tipo de consciência, né? E já aconteceram casos, por exemplo, de eu ir na casa de pessoas e me sentir mal. E, por outro lado, tem casas que tem uma energia muito boa, né? Não sei se vocês conseguem sentir isso, mas enfim. Então, no meu caso, a gente acaba percebendo que tem muitas energias que às vezes nos acompanham, né? A gente às vezes vai lá e se equaliza naquele ambiente, acaba trazendo energias daquele lugar junto com a gente, né? E aí é importante fazer a prece, porque fazendo a prece a gente consegue exteriorizar de novo essas energias, buscando um equilíbrio da natureza em relação à nossa atitude, né? Como vocês bem sabem, a gente sempre usa esse livro aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente também usa essa psicografia da Irene Pacheco Machado, que é Reflexões de Jacó, que eu gosto bastante. E esse livrinho inspirador, que é o Flor do Dia, do Sri Prembaba. Então vamos começar nosso momento de respiração. Acho que todo mundo foi se preparando aí, né? E a nossa respiração a gente sempre faz ela em 3 etapas, né? Que é o que? A gente inspira em 2 momentos, ou seja, inspira de novo, aí expira, né? Solta o ar, tá bom? E aí a gente vê o que acontece. Hoje eu vou começar aqui com 81, é isso mesmo? Deixa eu ver se eu acho um visualizador aqui, que o número é pequeno. Vou começar com 81. Vamos ver se vai baixar ou se vai subir. Tá bem? Então a gente começa inspirando em 2 etapas.
Eu tenho uma gatinha, ela fica no meu pé, pulando, pulando e pulando, pegando a bolinha e correndo atrás. No meu caso aqui cheguei a 78 batimentos, baixou um pouquinho só, né? Mas é assim mesmo. Hoje eu jantei mais tarde. Mas mesmo assim, a partir de agora então a gente começa o processo da evocação dos nossos bons amigos para que eles estejam presentes nesse momento de prece. Que os bons espíritos possam nos acompanhar, orientando os nossos pensamentos, permitindo a partir de agora uma vibração muito positiva e benévola e estimulante aos nossos amigos que estejam necessitados, para que nós possamos escolher através da intuição dos nossos amigos espirituais uma leitura que faça sentido para as nossas questões, para as nossas necessidades, que nós possamos interpretá-la de maneira adequada, que a gente também se sinta fortalecido por essas insuflações, né, por essas intuições que nós recebemos, e que isso fortaleça cada vez mais a nossa vontade de continuar fazendo preces e de alguma maneira tentando mudar que a gente consiga colaborar de certo com essa mudança de vibração, né? Para que de algum jeito a vibração, pelo menos da nossa casa, ou da nossa cidade, ou do nosso bairro, possa melhorar um pouco, né? Enfim, que como pequenos pássaros, nós, durante o incêndio da floresta, né, a gente possa humildemente oferecer a nossa contribuição da melhor maneira possível. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus.
Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação? Deixa eu baixar aqui um pouquinho, que essa começa com tudo. Vamos lá, retomando. A prece é uma invocação? Ao fazê-la, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual se dirige. Pode ser para pedir, para agradecer ou para glorificar. Podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, por vivos e pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da vontade dele. E as que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, é somente na qualidade de intermediários que eles as recebem, pois nada pode se realizar sem a vontade de Deus. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar o modo da transmissão do pensamento, seja quando for chamado, seja quando o ser chamado atenda ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chegue até ele. Para compreendermos como isso acontece, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal, que ocupa todo o espaço, tal qual nos achamos envolvidos pela atmosfera aqui na Terra. Esse fluido recebe o impulso da nossa vontade e ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Com uma diferença, as vibrações do ar são limitadas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou de desencarnado para encarnado, uma corrente de fluidos se estabelece entre um e outro, transmitindo o pensamento entre eles, como o ar transmite o som. A intensidade dessa corrente de fluidos será forte ou fraca, de acordo com a força do pensamento e da vontade de quem ora. É desse modo que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que se encontre, e é dessa maneira também que os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação visa, em especial, esclarecer aos que não compreendem a utilidade da prece puramente espiritual, isso é, vinda da alma. Tem por finalidade separar a prece das coisas materiais e tornar compreensível o seu efeito, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva, mas sempre subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas, a quem cabe tornar eficaz a sua ação. É óbvio que, assim, das coisas que eu tenho visto a respeito da prece, ao que me parece, os espíritos eles conseguem manipular essas vibrações que a gente envia, né? Porque assim, eu já li num livro que fizeram um experimento que é o seguinte: colocaram uma pessoa dormindo numa balança de ultra precisão, e essa pessoa era uma pessoa que tinha o desdobramento, né? Ou como queiram, fazia projeção astral.
E fizeram um experimento que essa pessoa, em dadas circunstâncias, ela saía do corpo enquanto estava deitada nessa balança, que na verdade era uma cama super preparada, mas era uma balança, né? E eles conseguiram pesar com isso o peso do espírito, né? O peso da consciência, vamos dizer assim, né? E eles chegaram à conclusão que é em torno de 14 gramas. E aí, o que se sabe é que é o seguinte: quando o nosso corpo sai, né, quando o nosso corpo emocional descola do nosso corpo físico, né, seria essa consciência que pesa em torno de 14 gramas, é natural que junto com essa energia circulem algumas células também, né? Porque além disso devem haver também as paracélulas, né, que seriam as células do corpo energético também, né, ou do corpo etérico, enfim, essas paracélulas que deveriam ser arrastadas quando a gente sai do nosso corpo. O fato é que a nossa vontade é o grande motor. Quando a gente coordena, quando a gente tem um pensamento firme e positivo em torno de uma necessidade ou em torno de uma ação, a nossa vontade acaba imprimindo, ou seja, orientando e incrementando ao mesmo tempo energias e vibrações em direção a algum lugar, em algum alvo. E naturalmente eu acredito que os bons espíritos, né, que são, vamos dizer assim, eles habitam a sutilidade e obviamente tem muito mais conhecimento das realidades mais elevadas. Naturalmente eles devem saber muito bem como manipular essas energias e obviamente fazer com que essa vibração seja modulada, né? Ou seja, ela possa mudar de frequências também, e essas vibrações possam ser utilizadas, né? Possam ser coordenadas para que elas façam determinadas situações. E quando a gente fala de vibração, a gente precisa entender que tudo é energia, e energia é basicamente vibração. Quando você muda a vibração, você muda a condensação da matéria, porque está mudando como a matéria se junta, porque matéria é energia. Então, quando os átomos estão numa determinada organização, tem uma vibração própria, particular daquele material. Então, por exemplo, uma rocha, ela tem uma vibração que faz com que ela seja rocha, porque ela tem uma vibração interna tal que configura ela como uma pedra, como uma rocha. Da mesma maneira, todas as coisas na natureza. Então, obviamente, com a manipulação e a modulação dessas frequências, ou subdivisão dessas frequências, né, que deve ser um negócio comum, naturalmente a gente pode criar outras situações, né, também. Desequilibrar certas frequências, equilibrar outras, enfim. Fazer com que energeticamente essas energias anímicas, ou seja, essas energias do corpo animal misturada com o corpo energético, essas vibrações possam fazer o que seja necessário. E obviamente amanteigadas ou azeitadas pela nossa mais sincera boa vontade e desejo de amor, de sucesso, de coisas boas. Então eu acho que tentando, né, grosseiramente fazer um arrazoado sobre a força da prece, basicamente seria nisso que ela funciona, dessa maneira que ela funciona. E obviamente a gente não tem condições ainda de saber necessariamente todos os passos, mas a gente já tem uma ideia de como ela funciona. Hoje em dia, atualmente, os médicos têm já estudos científicos que provam que pessoas que nem sabem que alguém está rezando por elas melhoram.
né? Então existe já uma corrente aí na medicina que estuda esses fatos, essas situações em que acabaram descobrindo que a prece realmente cura pessoas, né? E que bom, e tomara que no futuro isso seja uma coisa comum e recorrente, e que cada vez mais seja pesquisada e estudada e, enfim, e desenvolvida na medicina do corpo físico, né? Enfim, comentários à parte, nós vamos usar então essa primeira parte aqui, porque assim, eu acho que a gente rezou aquele dia pelos conflitos, né? Pelos conflitos que estão acontecendo especialmente no hemisfério norte. Nós temos conflitos aqui também no hemisfério sul, mas no hemisfério norte a coisa está mais grave. E eu tenho pensado bastante nas pessoas inocentes que estão sendo feridas, estão sendo envolvidas sem querer nessa guerra, nas guerras, nos conflitos, né? Porque, por exemplo, a gente tem os conflitos em que há uma situação de guerrilha, né? Que já é desagradável, mas são grupos que vão, vamos dizer assim, cirurgicamente procurando o grupo adversário e fazendo, né, as suas atrocidades. É um tipo de conflito. E existe, por exemplo, conflitos maiores, como é o caso das guerras, em que um país simplesmente vai lá e derrama um monte de bomba no outro país, e na maioria das vezes eles erram os alvos e atingem pessoas que não tem nada a ver com a guerra, não querem nem saber de guerra, né? E em alguns lugares, países onde são ditaduras, né, onde as pessoas sequer podem, onde as pessoas, o PP fazendo arte, onde as pessoas sequer têm a possibilidade de abandonar o país, né? Às vezes não tem dinheiro, mas enfim. Outro dia eu estava até pensando, né? Se a PP, pra vocês conhecerem a PP. Olha lá. Você tá muito arteira, viu? Vai pra lá. Eu fiquei pensando, né, que, por exemplo, esse negócio de guerra é um negócio muito louco, porque já pensou se a gente pudesse, assim, se os governos pelo menos tivessem a hombridade de tirar quem não quisesse ficar no país durante uma guerra? Tudo bem, vocês vão entrar em guerra, então tira todo mundo que não quer ficar e agora vocês se matem, né? Lógico que eles não vão fazer isso, porque a guerra não teria sentido, né? A guerra se retroalimenta da violência, se retroalimenta da morte de gente inocente. Enfim. Então eu gostaria que a gente usasse essa prece pública, que a gente chama de prece pública, para orar por essas vítimas, por essas pessoas, tá? Que a gente possa tentar colocar uma boa vibração para que melhor possa acontecer. Bons amigos, bons espíritos, nosso querido Deus, na sua infinita bondade, permitir que as nossas melhores vibrações cheguem nessas áreas de conflitos, ajudando as pessoas que necessariamente não querem e nem precisam se envolver nesses conflitos. Ajuda bons espíritos. Que essas pessoas não sejam alvos da ignorância do ser humano. Que esses nossos irmãos tenham a possibilidade de viverem seus melhores dias sobre a Terra, tendo a possibilidade da continuidade da reencarnação,
Que vós, os bons espíritos, possam amparar a dor, diminuir a angústia, a fome, a sede. Que vós, os bons espíritos, possam usar as nossas vibrações para que esses nossos irmãos não sintam a dor no corpo físico, se afetados por esses bombardeios, por esses conflitos. Abençoa, bons espíritos, a cada homem de boa vontade, para que o melhor sempre aconteça. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Irmãzinha, vejo-te triste e preocupada. Vou contar-te uma história. Um dia, uma humilde lamparina não quis acender por se julgar insignificante, deixando assim muitos no escuro. Lembra-te de que podes agir do mesmo modo do que essa lamparina. Acha justo deixar alguém na escuridão por causa das nossas tristezas? Interessante, né? Como todos nós devemos fazer a nossa parte, a nossa pequena parte, né? Que a nossa prece seja uma gota de água que seja para acalmar esse incêndio todo, né? Desses conflitos. E aí então eu gostaria que nós pudéssemos fazer a nossa prece em prol dos nossos familiares e de nós mesmos. Pedindo aos bons amigos que nos amparem, amparem os nossos pensamentos, frequentem os nossos lares, orientem as nossas palavras, permitam-nos as melhores vibrações de calma, de tranquilidade, de harmonia, e que vós, os bons espíritos, possam carregar as nossas intenções de amor, de paz, de desejo de progresso, de melhoria aos nossos irmãos, a quem desejamos. Também pedimos aos bons espíritos que ajudem-nos nas nossas necessidades mais imediatas, pois Deus e vós, os bons espíritos, conhecem-nas muito bem. Ajuda também os nossos familiares. Enfim, vós, os bons espíritos, que sabem exatamente o que é necessário, ajudem-nos a encontrar a paz. E abençoa todos os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos filhos e amigos. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Tempo de plantar. A impaciência é uma derivação da ansiedade. Muitos buscadores espirituais iniciam um caminho por causa do sofrimento que a ansiedade gera, mas acabam transferindo essa ansiedade para o caminho espiritual. Antes você tinha ansiedade em relação à realização material e agora você se torna impaciente e ansioso em relação à realização espiritual. Portanto, tenha calma. Através do conhecimento e das práticas nós estamos plantando sementes, mas nós não podemos saber quando elas germinarão. O nosso trabalho é cuidar das sementes, sem determinar quando elas irão brotar e dar flores e frutos. É por isso que nesse caso de espiritualidade é importante aquela velha máxima, né? Um arroz e feijão bem feito, né? Sem pressa, sem cobrança, sem sentimento de culpa. Porque quando a gente começa a retroalimentar esses sentimentos, a gente naturalmente está fortalecendo o ego, que é a única coisa que não vai te ajudar no caminho espiritual. Pode ter certeza disso. Então, ao médium, não tente ser melhor do que você já é. Tente melhorar como médium. Estude mais. Leia os inimigos do espiritismo. Leia os amigos do espiritismo. Leia as obras básicas. Leia outras religiões. Para que você tenha condição, né, de aumentar o cabedal que os bons espíritos vão trabalhar, né, para você não ficar preso numa coisa só, né? Isso é melhorar espiritualmente, né? Permitindo que a manifestação espírita seja mais ampla, mais abrangente. Até porque, na maioria das vezes, o consulente que vai até o médium, né, ele pode ser de qualquer religião. E aí naturalmente imagina sei lá, um budista, por exemplo, tomando um passe de um espírita. E o médium tem que trabalhar, e o médium não, e o espírito que incorporou ali tem que trabalhar nessa situação, mas o médium não dá condição de trabalho. Ele não dá. Enfim, eu não sei nem porque que eu falei isso. Tive vontade de falar e resolvi falar, enfim. Então o caminho espiritual é esse. É devagar e sempre. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana e a gente possa se encontrar em breve em mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Momento esse em que a gente pode vibrar positivamente pelo mundo e pela sociedade. Obrigado demais, viu, gente, pela presença de vocês. E até a próxima.